Então vamos dar sequência e vamos colocar uma imagem para ver, né, como que ele se comporta. Eu vou vir aqui, vou até, pode ser do menu. Vou copiar, vou colar aqui, vou deixar ele posicionado em relação à página mesmo, com uma largura de 100%. Vou dar o nome para essa div de topo, né? Se quiser por questão de organização, eu gosto de fazer isso. Vou colocar ela no início, vai ser a minha primeira div. Então, largura dela 100%, posição absoluta, e eu não vou mexer na altura não. Ok, vou vir aqui na minha aula 12 e vou criar a div do topo. Então, dentro aqui do conteúdo, vou criar uma div de ID chamada topo. Perfeito. Essa div, eu vou colocar dentro dela uma imagem que vai ser aquela imagem vou até clicar aqui em procurar. Eu poderia colocar o caminho fixo ali. Eu tenho uma imagem do topo que nós usamos na outra. Vamos deixar a mesma imagem aqui. Ctrl S, F5, perfeito. Porém, né, deu um problema, porque as três divs aqui ficaram posicionadas absoluta, uma sobre a outra ali. Então isso aqui fica um pouco estranho. Não vou deixar todas absoluta não. Nessa aqui eu vou tirar o position dela. Ctrl S, F5. Perfeito. Então ela vai ficar em cima. Se você posiciona absoluta, onde cabe a div ela fica, como eu falei. Então vai uma para cima da outra ali. A div é 100%. Repara que ela ocupa o 100% da página, mas ela não está como as outras, ajustável. Outro problema dela, a imagem não é 100%, por isso que a imagem não chegou até o final. Vamos colocar que essa imagem ela vai ocupar 100% da minha div. Para fazer isso, basta eu colocar aqui mesmo dentro dela uma largura para a minha imagem. Então a imagem tem uma largura aqui de 100%. Ok, Ctrl S, F5, ela ocupa então o 100% de dentro ali da minha div. Então isso é importante que vocês façam, que é definir o tamanho da div e definir o tamanho do objeto que está dentro da div aí em porcentagem. Então agora sim é um layout fluido, um layout líquido, porque eu também os meus objetos ali dentro eles acompanham, né, no tamanho, então ele vai se ajustar. Agora, uma coisa que é feio demais é que, por exemplo, quando aqui começa, chega a mais ou menos uns 400 pixels, as divs começam uma para cima da outra, essas que estão absoluta. Então é legal que você delimite isso aí, pois quando chegar a tantos pixels minha resolução, ela para de diminuir. Então como que eu faço isso? É possível. Eu tenho uma div por fora, que é a div de conteúdo, mas como nós não definimos tamanho, né, nem nada para ela aqui, ó, poderia definir que ela teria uma largura de 100%, por exemplo, e quando ela, vamos fazer então, vamos definir a nossa div de conteúdo. Vamos entender direitinho o que eu quero explicar. Conteúdo. Ela tem então, o conteúdo tem uma largura de 100%. Eu quero que ela redimensione no máximo dela ali, né, o mínimo, na verdade. O mínimo que ela vai aceitar alteração tem um parâmetro que chama mínimo. O width, o mínimo de largura que ela vai poder ficar é com 40% da largura. Então, olha que interessante o que acontece. Vou vir aqui e atualizar. Quando eu começar a redimensionar, ó, repara que ele está acompanhando. Então, ele está redimensionando. Quando chegar a 40%, vamos ver aqui que ele... Ah lá, ó, ela para de acompanhar. Então, repara lá. Ó, ela vem redimensionando, perfeito. O topo vem vindo. Quando chega a 40%, que ficou pouco, né? Teria que ser mais ali. 40% ficou bem pouquinho. Poderia regular para mais, mas olha lá, deu para entender. Ó, ela para de redimensionar. Então, por quê? Porque senão os objetos ficam muito um para dentro do outro. Então, tem essa propriedade de mínimo e máximo da largura e da altura. Vamos colocar aqui que o mínimo dela vai ser de 60. Ctrl S para salvar, F5. Então, ela redimensiona até 60% da página. Depois, ela para de redimensionar. Então isso aí é interessante para você não deixar os objetos se agrupar e também delimitar, né? Poxa, ele só vai poder redimensionar isso aí, diminuir
o meu navegador até essa certa quantia ali. Após isso, já não vai ser mais possível. Então, para colocar um site líquido, você tem que analisar todas as divs dele antes, sempre trabalhando, tratando com valores aí em porcentagem para não ter problema, e a posição delas sempre absoluta. Se fizer dessa forma, não vai ter problema aí referente ao layout aí do site. Como hoje tem uma diversificação muito alta, muito grande aí, vasta de monitores, então cada um tem um tamanho, principalmente notebook. É interessante que vocês trabalhem aí com sites ajustáveis. Próxima aula a gente vai dar continuidade aí, nós vamos começar a ver mais parâmetros em CSS, não só voltado para layout, como também para a parte visual, criação de botões, aplicação aí direta em texto. Então a gente vai dar sequência aí nas próximas aulas, mudando um pouquinho aí o conteúdo.